Olá, bom dia a todas e a todos. É com muito prazer que eu dou início a mais um debate de direito público, um projeto dos juízes da Fazenda Pública, do CAJUFA, Centro de Apoio aos Juízes da Fazenda Pública, em parceria com a Escola Paulista da Magistratura, que visa reunir o debate entre doutrinadores do direito público e também juízes de direito que se debruçaram sobre temas de direito público e promover essa integração entre os colegas e as pessoas interessadas nessa matéria. Hoje nós temos o prazer e a honra de receber o Dr. José Gomes Jardins Neto. O Dr. José Gomes, ele integra, né, a Fazenda Pública de São Paulo, é juiz de direito aqui em São Paulo, doutor e mestre em Direito pela Universidade de São Paulo, especialista em Administração de Empresas pela Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas, a FGV, bacharel em Direito pela USP de São Paulo, professor do Programa de Pós-Graduação Lato Sensu da FGV, Direito SP, FGV Law, e de cursos de pós-graduação Lato Sensu da Escola Paulista da Magistratura. O Dr. José Gomes Jardim, ele é especialista, como eu disse, em direito tributário, e ele integra, então, essas duas frentes que a gente visa atingir aqui nos nossos debates, tanto um juiz de direito que se debruçou sobre temas de direito tributário, quanto um professor e doutrinador que vem aqui dividir conosco os seus estudos. É por isso que eu agradeço, Jardim, muito obrigada pela sua presença, e passo a palavra para que, sem demoras, nós iniciemos aí o debate de direito tributário. Muito obrigada e boa palestra. Muito obrigado, Paula. Primeiro eu queria agradecer a Paula e os organizadores. É com muita satisfação que eu venho aqui conversar com vocês, né, uma conversa de 1 hora. Eu costumo elogiar muito a Paula, eu queria ter metade da competência que a Paula tem para organizar todos esses encontros e toda essa energia para que a gente efetivamente se aprofunde nos temas. Então, eu queria agradecer de coração e vamos dar um início, então, à nossa conversa, né? Bom, pessoal, aqui, no dia de hoje, eu preparei para vocês alguns slides para falar sobre medidas processuais tributárias atípicas ou não legisladas, né? Essa nomenclatura, na verdade, que não é tão usual, surgiu num artigo que eu escrevi com o professor Luiz Eduardo Schwerer em 2019. Está disponível num livro em homenagem ao professor Walter Piva Rodrigues, né? Esse é o livro. E partiu dali uma ideia de pensar algumas medidas que não estão expressamente previstas em lei e foram trazidas ou sedimentadas na jurisprudência. Quando a gente fala não expressamente previstas, é porque são medidas que são especiais, medidas um pouco diferentes, mas que ao mesmo tempo eu não tenho uma previsão. Por exemplo, se eu falar da ação consignatória em pagamento, eu tenho uma previsão expressa tanto no Código de Processo Civil quanto no Código Tributário. Se eu falar da ação de repetição de indébito, pelo menos a restituição do tributo está lá nos artigos 165 a 168 do Código Tributário Nacional. Então, eu tenho ações que têm essa previsão expressa. Há outras, todavia, que a gente não tem uma previsão expressa e que foram sedimentadas na jurisprudência, o que gera uma série de perguntas, desde a possibilidade de cabimento, passando pela competência para ajuizamento dessa ação, e aí muitas outras questões correlatas que surgem a partir dessas medidas. Eu achei interessante trazer nessa conversa de hoje. Então, eu vou começar aqui já a disponibilizar os slides. Então, o nosso tema seria esse: medidas processuais tributárias atípicas ou não legisladas, né? Antes da gente entrar exatamente nessas medidas, vale a gente lembrar do direito processual como definidor de regras prévias, né? Então, se eu olho para o direito processual, eu tenho regras muito específicas, e o direito processual é muito interessante justamente porque ele é construído como um instrumento. Então, não é um direito material, mas ele é construído como um instrumento para que você atinja o direito material, e justamente por isso, por essa construção, ele é muito lógico, ele é cheio de princípios e regras que vão se aplicar, inclusive com a modificação do sistema jurídico. Por exemplo, a gente teve a modificação do CPC antigo para o CPC novo
novas regras, princípios foram positivados, mas boa parte deles já era aplicada, boa parte deles já era aplicada pela jurisprudência, quando a gente fala, por exemplo, de cooperação entre as partes, quando a gente fala de uma série de princípios que estão ali já colocados no início do novo CPC, a gente já tinha uma sedimentação jurisprudencial. Então, essas regras e princípios podem ou não ser positivadas, mas elas vão nos ajudar aí na solução de várias dificuldades que a gente tem no dia a dia. Então, por exemplo, eu tenho ali, como um jogo de xadrez, uma posição de peças já colocada, inicial, já prevista, mas mesmo que eu modifique, por exemplo, a posição dessas peças, eu posso ter o mesmo jogo com as mesmas regras, os mesmos princípios, e vale até dizer, né, esse é um tipo de jogo de xadrez que até existe, a gente chama de Fischer-Random ou xadrez 960, em que você modifica a posição inicial das peças para fugir um pouco do estudo aprofundado daquele jogo e permitir aí outras soluções. E também no direito processual, se eu modificar a posição das peças ou tiver situações diferentes, eu vou me apegar, vou me abraçar naquelas regras prévias para aquelas soluções. Partindo daí, o que me parece interessante é dizer que há uma garantia processual prevista no inciso 35 do artigo 5º da Constituição Federal, ou processual, uma garantia até material, que é o livre acesso à justiça, ou seja, a lei não afastará a lesão ou ameaça a direito da apreciação do Poder Judiciário. E nesse caso, e quando a gente fala de medidas atípicas ou não legisladas, muito possivelmente a gente possa buscar nisso. Existe o direito, não existe uma medida prévia prevista, então eu posso oferecer a possibilidade de uma medida atípica que vai se sedimentar aí na jurisprudência. Então, basicamente, a gente vai falar de medidas processuais não previstas no ordenamento expressamente, mas que são encontradas para a solução de problemas no ciclo de positivação tributária. A gente vai falar dele daqui a pouco, mas esse ciclo de positivação, ele é descrito, por exemplo, pelo professor Paulo Conrado, como todo o caminho que a gente tem desde o advento de uma nova lei até a execução fiscal e oferecimento de embargos, passando, claro, não só pela nova lei, mas pelo fato gerador, pelo lançamento tributário, pela inscrição individativa. São todos fatos que a gente encontra aí no ciclo de positivação que vão tornar aquele crédito mais exigível. Então, a gente vai olhar essas medidas processuais vistas com problemas ligados à consignação do pagamento. Isso vai ser algumas medidas que a gente vai olhar. Então, a consignação do pagamento é aquela medida quando o contribuinte quer pagar um tributo, mas encontra alguma dificuldade. Seja porque, por exemplo, é exigido o pagamento de outro tributo em conjunto. Um caso clássico é daqueles das taxas que são discutidas, a constitucionalidade de uma taxa, seja de lixo, ou seja, uma taxa cobrada de um contribuinte de IPTU e ele não consegue pagar o IPTU sem que recolha essa taxa. Mas eu tenho casos em que a consignação não é possível, né? Também a consignação é possível quando eu tenho dois sujeitos ativos exigindo aquele mesmo tributo, dois municípios, por exemplo, exigindo o ISS. É uma ação muito interessante nesse caso. A gente vai passar por ela, mas vê que também ela não consegue solucionar todos os casos. Pois bem, nesses casos a gente vai ver se a gente tem algumas alternativas e como a jurisprudência vem enfrentando isso, né, o que se dá ao contribuinte, qual a prerrogativa e qual até as perguntas que a gente faz sobre eventual cabimento ou não daquela ação. E ainda problemas ligados à antecipação de garantia. Já adianto, né, a gente tem aí a ação de antecipação de garantia, que a gente viu no encontro, e a gente volta a visitá-la, mas de uma maneira mais rápida hoje, com alguma coisa nova ou diferente que a gente não chegou a discutir, e também uma medida também atípica que a gente não vai ver na conversa de hoje, até por conta do nosso tempo, que seria aí a exceção de pré-executividade. Uma medida mais ligada à execução fiscal, e que tem aí algumas questões, algumas já superadas na jurisprudência, por exemplo, a incidência ou não
de honorários advocatícios, mas hoje, no dia de hoje, a gente não enfrenta especificamente essa questão por conta do tempo curto. Bom, para a gente falar dessas medidas, vamos lembrar, primeiramente, daquelas medidas ao longo desses marcos processuais tributários, as medidas que são expressas. Só para lembrar desses marcos processuais e para a gente pensar neles, um tributo passa a ser exigível a partir de uma nova norma tributária. Aqui eu coloco como nova norma, porque eventualmente eu tenho um tributo em que a lei não exige especificamente, mas uma portaria, ou uma instrução normativa, uma ordem de serviço, traz efetivamente essa exigência contra o contribuinte. Então, se eu tiver uma exigência a partir de um decreto, de uma portaria, de uma instrução normativa, eu posso eventualmente já ajuizar uma nova ação a partir dessa nova norma. A gente vai notar que as principais ações tributárias ajuizadas aí seriam especialmente um mandado de segurança para suspensão da exigibilidade ou até uma ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária. A gente passa pelo fato gerador, passa pelo lançamento, inscrição endividativa, execução fiscal e a penhora efetuada como marcos processuais tributários. Também é um marco processual para as ações que pedem a restituição, o pagamento. Né? Até aqui é interessante notar que no direito tributário a gente vai ter as 5 espécies de ação clássicas. Né? A gente vai ter ação mandamental, mandado de segurança, a gente vai ter ação executiva, execução fiscal, a gente vai ter uma ação condenatória, que é a repetição de indébito, a gente vai ter uma constitutiva negativa, que é a anulatória, e a ação declaratória, que é a ação declaratória de inexistência de relação jurídica tributária. Então, a gente tem aí, na esfera tributária, as 5 espécies de ações. Né? A gente pode passar por 5 espécies, embora a constitutiva seja negativa, mesmo a declaratória também normalmente é de inexistência de relação, mas a gente passa pelas 5 espécies de ação. A partir desses marcos, o professor Paulo Conrado vai falar que antes do lançamento tem ações preventivas, antes do estado de exigibilidade, e ações repressivas depois, após o estado de exigibilidade. E eu devo destacar que a gente tem também as medidas disponíveis após o pagamento. Vamos dar uma olhada nessas ações, então, nesses marcos aí que são sugeridos, né? Vale dizer, aqui só para a gente se situar e começar de uma maneira mais sistematizada a pensar, mais com um fim didático, mas tudo isso pode ser contestado, a existência de um marco adicional, ou, por exemplo, se contestar, será que a inscrição endividativa é efetivamente um marco? Vamos dar uma olhada como ela se põe aí nessas ações tributárias. Então, como ações expressas ou legisladas, eu tenho mandado de segurança e ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, cujo interesse pode surgir já com a nova norma. Também já com a nova norma, desde que eu tenha certeza da incorrência do fato gerador, eu tenho a possibilidade do processo administrativo de consulta. Aqui vale lembrar que são expressos porque o procedimento administrativo de consulta ele vai estar previsto numa lei do ente tributário, vai estar previsto, às vezes, numa lei do processo administrativo. Então, se a gente olha, por exemplo, o processo administrativo municipal de São Paulo, nos artigos 73 a 78 da 14.107, a gente vai ter aí a previsão do processo administrativo de consulta. Então, nesses artigos, eu tenho uma especificidade. Se a gente vai já para a lei, para a legislação estadual, é o artigo 104 da 6.374, que é do ICMS, relativo ao ICMS, que normalmente disciplina o procedimento administrativo de consulta. É até interessante que a lei do ITCMD, por exemplo, remete à legislação do ICMS para falar sobre o procedimento administrativo de consulta. Na lei do procedimento administrativo fiscal, mesmo de apresentação de defesa e impugnação, a gente não tem o regramento que a gente tem, por exemplo, no artigo 510 do regulamento do ICMS, que é um decreto, mas vem regulamentar esse procedimento. Mas tudo isso bem regrado, bem regulamentado. A lei do mandado de segurança, sem dúvida nenhuma, a gente vai ter uma lei inteira regrando, mas a gente tem também uma previsão específica em direito tributário que consta do artigo 38 da Lei de Execução Fiscal. Então, a gente tem ali uma previsão clara da previsão do mandado de segurança para afastar o estado de exigibilidade aí, do crédito tributário. Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária. Eu vou ter também a previsão expressa no artigo 19 do CPC,
que hoje traz não só existência ou inexistência, mas também um modo de ser de relação jurídica. E no inciso 2 do artigo 19, a gente vai ter a autenticidade ou falsidade de documento. Aqui é interessante dizer que muitos acabam discutindo se eu posso ter uma declaratória de uma situação de fato, não um fato jurídico, mas uma declaratória de uma situação específica de fato. E, além da previsão do inciso 2, há na jurisprudência, e também por desenvolvimento jurisprudencial, a aceitação de uma ou outra situação, por exemplo, a declaração de tempo de serviço, que é uma situação de fato, e que se admite aí uma ação declaratória. Ação, após o fato gerador, a gente já pode falar na possibilidade de nascimento de interesse para ação consignatória em pagamento. Isso porque a gente tem ali os tributos sujeitos a regime de lançamento por homologação, em que o contribuinte declara o tributo e antecipa o recolhimento. Então, antes mesmo de um lançamento, aquele da autoridade fiscal, eu posso já ter a dúvida sobre a qual sujeito ativo pagar. Se eu tenho, por exemplo, uma situação de ISS, de prestação de serviço, eu tenho a dúvida se eu pago para o município de São Paulo ou, exemplificadamente, para o município de Jundiaí. Então, tenho já o nascimento do interesse da ação consignatória, e ela também tem uma previsão expressa, não só no CPC. Então, a gente vai ter aí uma previsão expressa nos artigos 539 a 549 do CPC, mas também no artigo 164 do CTN. Então, novamente aqui na ação consignatória, uma dupla previsão, tanto na lei estadual, na lei processual, como também na lei tributária. Então, a gente tem uma previsão expressa. A ação anulatória de débito fiscal, por outro lado, para além de ser uma ação constitutiva negativa, e aqui uma ação ordinária, mas constitutiva negativa, eu tenho também uma previsão expressa também no artigo 38 da Lei de Execuções Fiscais. Então, essa ação que surge, o seu interesse surge a partir do lançamento, né, eu só posso anular um crédito já lançado, pedir anulação de um crédito já lançado, eu tenho a previsão expressa no artigo 38. É claro que aqui a gente faz uma separação, né, da ação declaratória, que até o lançamento a gente tem aí a possibilidade, mas vale dizer duas coisas. Primeiro, que eu posso acumular as duas ações, porque eu posso ter já um crédito lançado e créditos ainda não lançados, então eu acumulo uma declaratória com anulatória daquele crédito. Em segundo lugar, que a jurisprudência costuma aceitar aí, nesse caso, a fungibilidade, até porque você, às vezes, denomina a ação de declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, mas você está falando só de um crédito já lançado. Será que aqui haveria um problema técnico? Bom, no nome da ação, talvez, né, já caberia aí uma ação anulatória, embora eu possa dizer que, nesse caso, a obrigação tributária, de toda forma, se eu declarar a inexistência dela, vai cancelar o crédito tributário, mas se costuma aceitar uma pela outra, desde que a ação cumpra os demais requisitos. Mas, então, também a ação anulatória de débito fiscal com uma previsão expressa aí na lei tributária. Depois do pagamento, a repetição de indébito tem previsão, mandado de segurança para compensação tributária, embora específico, também tem uma previsão expressa. A restituição, e a gente tem até súmulas, e a própria lei do mandado de segurança trouxe ali uma vedação, a concessão de liminar. Hoje se discute, com uma decisão recente do STF, se há constitucionalidade ou não dessa vedação para pedido de compensação. De toda forma, na nossa esfera estadual, municipal, a gente precisaria de uma lei expressa permitindo a compensação, e a gente tem só em casos muito específicos. Eu tenho também a possibilidade da restituição ou compensação administrativa depois do pagamento, e aqui uma medida interessante, que até a gente poderia falar que é uma medida, embora o mandado de segurança tenha a previsão expressa, é uma medida bastante criativa, do mandado de segurança da duração razoável. Pedir a restituição administrativa demorou, eu entro com o mandado de segurança para pedir a decisão judicial. Então, o contribuinte, nesse caso, se utiliza disso. E, especialmente nas varas da Fazenda, é bastante comum nos casos de certidão, né? O contribuinte pediu uma certidão, não sai uma decisão da autoridade, não sai nenhuma decisão negando a certidão, simplesmente fica parado e ele tem urgência naquela certidão. É comum também esse mandado de segurança da duração razoável. Então, aqui, o que a gente pode destacar é que a gente tem aí algumas medidas ligadas a essa restituição. E uma medida muito interessante ligada também a essa restituição do crédito tributário
seria a ação anulatória da decisão administrativa denegatória, que denega a restituição. Essa ação anulatória, ela é típica, prevista no artigo 169 do CTN, e que vai ajudar aquele contribuinte no caso em que ele ficou pendente lá, um pedido de restituição, por exemplo, por mais de 5 anos, já prescreveu a possibilidade de entrar com uma ação de repetição de indébito, inclusive já sedimentado no STJ que o pedido administrativo de restituição não suspende ou nem interrompe a prescrição para ação de repetição de indébito. Então, a ação anulatória da decisão administrativa denegatória seria aí uma alternativa do contribuinte nesses casos. Eu tenho aí a possibilidade de entrar com essa anulatória. A jurisprudência ela estende essa anulatória para casos em que talvez se pudesse discutir se é caso realmente de nulidade ou de mérito administrativo. Todavia, há casos claros em que essa ação não vai servir porque não é passível de nulidade. Por exemplo, passou até um caso que passou comigo, de um contribuinte que pedia essa anulação da decisão administrativa denegatória, mas foi negada não por análise da possibilidade ou não dessa restituição, mas meramente porque o contribuinte, intimado a apresentar documentos para que se verificasse aí a possibilidade de restituição, deixou transcorrer o prazo em branco lá na esfera administrativa. Então, quando vem a ação denegatória extingue aquele pedido justamente porque o contribuinte não entregou a documentação, não há o que se anular. Então, ainda que a jurisprudência estenda aí para casos em que está discutindo efetivamente o mérito da restituição, há casos em que não há causa de nulidade daquela decisão, nem no mérito é possível discutir. Então, uma ação bastante interessante aqui, que está lá no 169 do CTN, também expressa. Pois bem, por fim, também de forma expressa, a gente tem execução fiscal e embargos de execução. Lei de execuções fiscais, e aqui no quadro não está, mas a gente poderia citar ainda como uma medida processual tributária expressa, mas aí de iniciativa do fisco, a medida cautelar fiscal. A gente tem uma lei regulamentadora de 1992 que vai trazer essa medida cautelar para constranger ou para bloquear bens do contribuinte, e que ela pode ser proposta desde o lançamento, se a gente tiver aí tentativa de obstruir aí a execução tributária, pode ser até mesmo na pendência de recurso administrativo, né, se for evidenciado que o contribuinte está tentando passar seus bens para frente, ela é cabível até mesmo antes do final do processo administrativo, onde o crédito tributário se encontra suspenso, mas em outras hipóteses, somente depois do lançamento definitivo e da decisão administrativa. E, dito isso, né, estando na tela aí, basicamente, as ações mais comuns que a gente tem, legisladas ou típicas, a gente poderia falar, então, de algumas que a jurisprudência criou. Uma delas seria a ação para antecipação de garantia. A gente vai falar sobre ela. Outras seriam as alternativas à consignação em pagamento, ou medidas correlatas, que até seriam uma consignação, mas fora das hipóteses previstas, e também aquela medida que a gente falou que não vai enfrentar especificamente na aula de hoje, que seria a exceção de pré-executividade. Pois bem, já entrando na ação para antecipação de garantia, como foi objeto do nosso encontro dos juízes da Fazenda, eu vou só passar rapidamente pelos pontos específicos, embora sejam vários, né? E vale a gente só destacar aí a origem dela nos artigos 205 e 206 do CTN, né? Ou seja, justamente por conta da certidão positiva com efeito de negativa, que a gente tem a previsão no artigo 206, na hipótese de curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, o contribuinte passou a pensar, bom, se eu tiver uma execução fiscal, como eu tenho bens suficientes para garantir aquele débito, eu poderia ter a certidão positiva com efeito de negativa, porque eu não posso ter já, antes mesmo de proposta de execução fiscal. E aqui muita discussão se põe, e aí dos dois lados a gente tem argumentos muito firmes, tanto para afirmar o direito dele, como para negar esse direito. Para aqueles que entendem pela negativa, eles fazem uma comparação com aquele contribuinte que está em dia, porque ele tem a certidão
negativa ou positiva com efeito negativo, porque está em dia e os outros débitos estão efetivamente suspensos, seja por parcelamento, seja por medida judicial, e porque esse contribuinte em débito, que por vezes nem quer contestar a real existência daquele débito, poderia antecipar. Mas, de outro lado, esse contribuinte também tem argumentos firmes para dizer, olha, mas tem concorrentes meus que já estão na fase de execução e que simplesmente tem como garantia que lá no surgimento, vale dizer, às vezes o contribuinte ele não tem um fluxo de caixa para pagar, a empresa não vai bem, ele não tem um fluxo de caixa efetivo para conseguir recolher aquele tributo, mas ele tem como, mas ele é ainda solvente porque ele tem bens suficientes, ele tinha imóveis, ele tinha veículos, etc. E ele, para tentar sobreviver ali, gostaria de antecipar esse oferecimento de bem a penhora, continuar sobrevivendo e eventualmente já participando de uma licitação com essa certidão positiva com efeito de negativa, conseguir aí saldar o crédito tributário. Nem sempre isso vem de uma iniciativa de boa-fé. É claro que, por vezes, também há iniciativas que são contestáveis, se existe ou não boa-fé nesses casos, quando, por exemplo, o contribuinte está na expectativa de um parcelamento mais favorável, com desconto de multa, mas que ainda não existe. E aí ele antecipa essa garantia só para esperar esse parcelamento. É de se discutir se efetivamente esse contribuinte teria esse direito afirmado, aí se seria um direito de acesso à justiça nesse caso. Mas o surgimento foi, então, com o artigo 206 e se baseava naquele surgimento no antigo processo cautelar, onde a gente tinha cautelar autônoma e não autônoma. Essas cautelares autônomas ou satisfativas, houve uma grande discussão na jurisprudência se elas seriam possíveis ou não, se sedimentou que sim, e a pergunta que se faz ainda hoje é se elas sobreviveram ao processo sincrético. Então a pergunta que hoje ainda se faz, se é possível uma antecipação de garantia sem o pedido principal de anulação, vem justamente dessa pergunta. Será que hoje eu ainda posso ter uma cautelar autônoma ou um processo cujo pedido principal seja de âmbito cautelar, antecedente a uma execução fiscal? Fato é que a jurisprudência sedimentada sob a ótica do CPC anterior, aqui dizendo que ainda não há uma sedimentação e enfrentamento do tema sob a ótica do novo CPC, no sentido de que será que o novo CPC permite ou não, mas sob a ótica do antigo CPC foi sedimentado que sim, que o contribuinte tinha esse direito, que após o vencimento da obrigação e antes da execução poderia garantir o juízo de forma antecipada para ter acesso a essa certidão positiva com efeito de negativo. Isso se sedimentou na jurisprudência do STJ, e aqui, já adiantando uma posição pessoal minha, na minha visão, se ele tinha o direito sedimentado sob a ótica do antigo CPC, eu não vejo, particularmente, razão para ele não ter o direito hoje desse mesmo direito. Aí, partindo da ideia de que o direito processual seria instrumental, a modificação do CPC, na minha visão, e aqui ressalvado que há entendimento em sentido contrário, inclusive de Câmara do Tribunal de Justiça de São Paulo, no sentido, seria inviável dizer que ele perdeu esse direito de antecipar essa garantia por uma modificação processual. Mas é um entendimento que existe, possivelmente minoritário, mas baseado, como eu já disse, em argumento bastante firme, no sentido de que, por vezes, eu não posso dar a esse contribuinte um direito de simplesmente antecipar uma garantia sem querer contestar o débito, sem querer contestar a veracidade ou a legitimidade daquele crédito tributário. Pois bem, mas partindo-se dessa premissa de que seria possível essa ação, aí a gente passa a ter algumas perguntas, né? Uma delas, de quem seria a competência, a gente viu isso e a gente até sedimentou em enunciado no encontro, se da vara de execuções fiscais ou da vara da Fazenda Pública, se seria necessário o pedido principal de anulação do débito, e aqui voltando àquela questão, quem entende que não seria possível a cautelar autônoma, pede, tudo bem, você pode antecipar, mas tem de ter um pedido discutindo se aquele débito é indevido. Se há suspensão da exigibilidade do crédito, suspensão de efeitos de inscrição no cadinho e protesto da CDA, também discutido no encontro, mas acabou não gerando um enunciado. E ainda uma questão que a gente não chegou a gerar enunciado, e nem eu acho que chegou a discutir, talvez, mas se é possível a condenação da Fazenda Pública nas verbas da sucumbência.
Ou seja, o contribuinte antecipa a garantia, por exemplo, vamos supor que seja uma ação só para antecipação de garantia e se entenda pela sua viabilidade. O contribuinte vem até a procedência dessa ação. Será que a fazenda pode ser condenada nas verbas de sucumbência? Será que ela deu causa a essa ação? Bom, pois bem, em primeiro lugar, em relação a essa discussão sobre a competência, foi sedimentado no enunciado, a partir do que a gente viu nas decisões do Tribunal de Justiça de São Paulo, majoritárias, no sentido de que, se o pedido for isolado de antecipação de garantia, que a competência seria da vara de execução fiscal. Aí, nesse sentido, as decisões da Câmara Especial, do Tribunal de Justiça de São Paulo, quando afirmam a competência da vara de execuções fiscais, vem dizer que essa ação é antecedente e acessória à execução fiscal. E tendo a vara de execução fiscal competência para receber a oferta de garantia, também teria competência para essa ação. Já quando há o pedido principal, também foi objeto do enunciado, a gente está falando de uma ação anulatória de débito fiscal e já foi sedimentado há muito tempo que a competência nesses casos seria da vara da Fazenda. Então, se tiver um pedido principal de anulação, seria da vara da Fazenda. Mas vale dizer que na Câmara Especial, embora seja majoritário, existe um número maior de acórdãos no sentido de que dessa diferença, né, se não houver o pedido principal é da vara de execuções fiscais, há também alguns precedentes, um número menor de precedentes, mas dizendo que seria ainda assim da vara da Fazenda. Quanto ao pedido principal, já dito aqui que me parece que se ele tinha o direito anterior de antecipar sem um pedido principal, esse direito ainda permanece, mas é algo que vem sendo renovado. Essa discussão foi renovada. Ela existiu sob a ótica do Código anterior. Seria possível uma cautelar autônoma só para antecipar a garantia. O contribuinte saiu vencedor nessa discussão nas duas turmas do STJ de Direito Público, mas a gente ainda rediscute hoje sob a ótica do novo Código. Quanto à suspensão da exigibilidade do crédito, suspensão de inscrição no CADinho ou protesto da CDA, eu diria aí que a gente tem aí várias vertentes, né? Em relação à certidão positiva com efeitos negativos, é praticamente unânime a jurisprudência no sentido de que seria possível, ou seja, admitida a ação, seria possível determinar que fosse expedida essa certidão positiva com efeitos negativa. Em relação à suspensão da exigibilidade, no STJ, a gente tem uma jurisprudência bastante sedimentada, no sentido de que o depósito integral não pode ser substituído pela oferta de garantia, mas vale só dizer aqui que essa é uma jurisprudência sedimentada, mas que nas instâncias inferiores, especialmente com a pandemia, foi flexibilizada, talvez até um distinguishing aí, dizendo, olha, na época de pandemia, tendo em vista a dificuldade do contribuinte, algumas câmaras do Tribunal de Justiça de São Paulo aceitaram a substituição do depósito integral por uma caução, ou seja, o seguro-garantia ou uma carta de fiança. Vale dizer aqui que, embora haja essa equivalência na lei de execução fiscal, do ponto de vista financeiro, para o orçamento, para o erário, não é a mesma coisa. Na esfera federal, por exemplo, a União utiliza 100% do valor do depósito logo depois, no dia seguinte, do depósito integral. Na esfera estadual e municipal, até 70% desse valor pode ser utilizado. E se o sujeito ativo vier a não devolver quando perder a ação, ele simplesmente perde a prerrogativa, então, normalmente, esse ente devolve esse valor. Então, não é, do ponto de vista orçamentário e do erário, a mesma coisa. As leis que regulamentam o depósito em dinheiro também regulamentam a utilização imediata pelo poder público, o que não acontece com a caução, porque ela só pode ser executada com o trânsito em julgado daquela ação, seja da anulatória, ou seja, de uma antecipação pura, só com o trânsito em julgado, já na execução fiscal, só com a execução da garantia na execução fiscal. Então, aqui a gente tem uma discussão bastante interessante, mas o que eu diria mesmo que eu não dê a suspensão da exigibilidade, eu posso analisar a suspensão de efeitos de inscrição no CADinho ou do protesto da CDA. Na minha visão, o protesto da CDA eu posso afastar, porque é um cadastro negativo de ênfase privada, quer dizer, a CDA foi incluída só em 2012 como título protestável,
E, mais do que isso, a gente não tinha previsão lá no 206, nem poderia ter, porque o CTN era da década de 70, quando não era possível o protesto da CDA. Mais do que isso, a gente teve uma jurisprudência sedimentada da impossibilidade do protesto nas cortes superiores, até que adveio a lei de 2012, incluindo aí a CDA entre os títulos protestáveis. Então, me parece, a suspensão dos efeitos do protesto seria razoável. E quanto à inscrição no CADIM, eu tenho partido da premissa da possibilidade de aplicação subsidiária do artigo 7º da Lei Federal do CADIM, que no inciso 1 permite a exclusão do CADIM no caso de débito garantido acrescido da discussão sobre a legitimidade ou a veracidade daquele crédito. Então, notem aqui, sem um pedido principal, na minha visão pessoal, seria aí não seria possível a exclusão do CADIM, mas se eu estiver discutindo efetivamente o débito, pedindo a anulação daquele débito, acrescido da garantia do juízo, seria possível a retirada da inscrição no CADIM. Agora, vale dizer, tanto o entendimento de que seria possível só a certidão positiva com efeito negativo, quanto o entendimento hoje, possível em algumas câmaras, que seria possível até a suspensão da exigibilidade, são entendimentos que estão dentro, aí vamos dizer, da moldura de Kelsen, né, das decisões possíveis, ou a gente indo um pouco mais para frente, das decisões que seriam razoáveis no ordenamento. Não há uma sedimentação ainda em relação a CADIM e protesto da CDA. Nas cortes superiores há uma sedimentação sobre a possibilidade de certidão positiva com efeito negativo, mas não a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Agora, a gente tem aí argumentos em todos os sentidos que seriam possíveis. E, por fim, algo que a gente não enfrentou especificamente no encontro, seria possível a condenação da fazenda nas verbas de sucumbência quando tiver uma ação apenas e meramente para antecipação de garantia. E a gente tem um precedente interessante da primeira turma do STJ, que vem se confirmando em decisões posteriores, da impossibilidade de condenação de qualquer das partes. Porque diz o STJ que, nesse caso, a fazenda não dá causa à ação, porque ela tem prerrogativa de ajuizar a execução fiscal, ou até de não ajuizar, em alguns casos, por exemplo, ela só protesta a CDA, conforme o mérito administrativo, ou seja, conveniência e oportunidade. E se fosse condenada a fazenda nas verbas de sucumbência, nesse caso, a gente estaria tirando essa prerrogativa da fazenda pública, a gente estaria entrando aí dentro da análise do mérito do ajuizamento dessa ação. Então, é bastante interessante, mas também exclui das verbas de sucumbência também o contribuinte dizendo, bom, ele também teria o direito aí de ver garantido e ver a expedição da certidão positiva com efeito negativo, então também não posso condenar o contribuinte, e é uma ação em que se decidiu que, sendo ela antecipatória e acessória à execução fiscal, a condenação nas verbas de sucumbência e honorários vão ser decididas só na execução fiscal. Então, muito interessante esse precedente. É um precedente da primeira turma, se confirma em outros precedentes também da primeira turma do STJ. Eu não consegui encontrar precedentes da segunda turma no mesmo sentido. Pois bem, dito isso, passando rapidamente sobre essa ação não legislada, a gente já entra em outras medidas que seriam alternativas ou correlatas à consignação em pagamento. Aqui na tela, né, eu tirei foto até de 2 cavalos no meu tabuleiro aqui de xadrez, porque talvez a principal hipótese, né, da ação consignatória no CTN seja justamente a exigência por mais de uma pessoa, né, vamos notar aqui, de direito público, de um tributo idêntico sobre o mesmo fato gerador. A gente tem também alguma incidência de caso no inciso 1 e 2, e especialmente no 1, de subordinação ao pagamento de outro tributo. Então, eu citei para vocês o exemplo de IPTU e pagamento de IPTU subordinado também ao pagamento de outra taxa, ou seja, eu só consigo recolher o boleto com a taxa que eu entendo inconstitucional. Então, aqui caberia uma consignação só do IPTU para discutir aí a exigibilidade da taxa. Mas a principal hipótese, sem dúvida nenhuma, é de exigência por mais de um ente de tributo idêntico, ou, às vezes, como já admite a jurisprudência, até de tributos diversos, como tem, por exemplo, a dificuldade de saber se é ISS ou ICMS.
Nesse caso, o contribuinte pode depositar o maior valor, se for a alíquota idêntica de ISS, por exemplo, ele deposita o valor que é cobrado pelos dois, mas uma vez só, ou deposita o maior valor. Se um cobra 5% e o outro 2%, ele vai depositar a alíquota de 5%. Mas aí, nesse momento, o que é bastante interessante, até se libera o contribuinte da segunda fase da ação. O próprio CPC, ele entrega, ou seja, ele diz aí para o fisco, vocês que lutem. Eu entreguei aqui o meu tributo, vocês dois estão exigindo o mesmo ISS sobre a minha operação, por exemplo, operação de consultoria em engenharia, os dois estão exigindo, ali um que seja no local da obra, outro que seja no local do estabelecimento. Bom, os dois estão exigindo, está aqui o valor. Eu estou depositando o maior valor, vocês que lutem. Então aqui é até interessante, né, que vem também da regra do CPC, que comparecendo mais de um, se os dois vierem comparecerem e falarem realmente ele deve para mim esse tributo, o juiz declara efetuado o depósito extinta, a obrigação continuando a correr o processo unicamente em face daqueles credores. Ou seja, o contribuinte nem precisa esperar a segunda fase. Às vezes, vale até a pena esperar, porque o contribuinte é uma ação ganha. Nesse caso, se o contribuinte depositou um maior valor e os dois dizem que o tributo, os dois municípios, por exemplo, dizem que o tributo é deles, o contribuinte vai receber os honorários ao final da ação, porque aquele que perder vai pagar honorários para o outro município e vai pagar honorários para o contribuinte. Então, essa é uma ação em que, comparecendo os dois credores e discutindo, dizendo que o tributo pertence a ele, comparecendo, por exemplo, os dois entes municipais falando que o tributo pertence a ele, é uma ação ganha, né, do contribuinte. É muito interessante, ela já é ganha, porque vai ser para um dos dois, né, não vai ser dividido entre os dois, vai ser para um dos dois, e aí o contribuinte recebe honorários. Bom, ação não legislada, né, e que a gente vai falar de duas possibilidades aqui. Uma muito interessante, né, por vezes, embora seja muito recomendável que o contribuinte ajuize a consignatória, ele já pagou o tributo a um daqueles municípios. Então, note, se ele já pagou, ele está fora da hipótese do 164, porque a consignação só pode versar sobre o crédito que o consignante se propõe a pagar, e ele já pagou. Então, vamos supor que estejam ali brigando o município de São Paulo e o município de Guarulhos pelo mesmo ISS. Se ele já pagou para São Paulo, não adianta entrar com uma consignação em pagamento, porque não vai pagar de novo. Ele já pagou. Então, aqui surge um impasse para o contribuinte. Se ele entrar com a consignatória, ele vai estar pagando duas vezes. E se, por exemplo, se decretar que é do município de Guarulhos, o município de Guarulhos vai levantar aquele valor. Então, eu tenho aqui, e mais, o município de São Paulo vai falar, ele já pagou para mim, eu não tenho interesse. Né? Ele nem vai comparecer à ação, porque ele não tem interesse, ele já recebeu aquele tributo. Então, pode ser que ele não compareça, seja decretado pago para o município de Guarulhos, e aí? Não se resolve a questão para aquele contribuinte. Aqui se perguntaria, bom, então eu posso entrar com uma anulatória contra o município de Guarulhos. Guarulhos lançou, por exemplo, o tributo já, o ISS, dizendo, olha, você devia ISS a Guarulhos em razão dessa obra, mas você recolheu para São Paulo. Eu posso entrar com uma anulatória. Todavia, se essa anulatória for improcedente, a primeira coisa, pode já ter decorrido ou transcorrido o prazo, muito provavelmente já vai ter transcorrido, prazo para a propositura da repetição de indébito contra o outro município. Mais do que isso, mesmo que não tenha transcorrido a ação de repetição de indébito, eu tenho um outro problema. Como vocês sabem, né, dentro dos limites objetivos, como a gente sabe, dos limites subjetivos da coisa julgada, ela só vai se formar coisa julgada em relação às partes daquele processo. Então, se eu entrei com uma anulatória contra o município de Guarulhos, perdi, ainda estou no prazo de repetição de indébito contra o município de São Paulo, eu entrei com a repetição de indébito, nada garante que a ação de repetição de indébito vai ser procedente, porque a coisa julgada é formada só entre Guarulhos e o contribuinte. Então, ele entra com a repetição de indébito depois contra São Paulo, não tem coisa julgada. Pode ser que o juiz, na apreciação dessa causa, até leve em consideração que foi decidido em relação ao município de Guarulhos, mas pode até ser que São Paulo traga um argumento diverso, que não foi trazido por ele na inicial contra Guarulhos, que seja acolhido aí. Ou seja, eu tenho
e até a liberdade aí de convicção do juiz, ele pode entender de uma forma diversa aquele mesmo caso. Então, o fato de eu ganhar, de eu perder a ação contra Guarulhos não vai importar necessariamente que na repetição de indébito futuramente proposta, eu ganhe contra o município de São Paulo. E aí surge aí a alternativa, que é bastante interessante, que seria o litisconsórcio passivo eventual. E aí, se utilizando de duas regras do Código de Processo Civil, tanto a de litisconsórcio, né, em que a gente pode ter aí a causa de conexão ou a de comunhão de direitos e obrigações relativas à lide, também a afinidade de questões, sem dúvida nenhuma, por ponto comum de fato ou de direito, mas, ao mesmo tempo, o pedido eventual subsidiário ou sucessivo. Esse litisconsórcio passivo eventual é bastante estudado, assim, quem eu mais vi escrever sobre o assunto foi o professor Cândido Dinamarco, dizendo dessa possibilidade, que nada exclui que eu possa propor, aí no caso, a anulatória, por exemplo, contra Guarulhos, mas trazer no polo passivo também São Paulo com um pedido eventual. Ou seja, se improcedente a ação anulatória, na eventualidade dessa improcedência, que seja condenado o município de São Paulo a restituir o tributo, a repetir um débito. Caso muito interessante, eu acho muito bacana, até porque foi levado até o STJ, um caso em que aqui o Tribunal de Justiça de São Paulo confirmou uma sentença que entendeu pela falta de interesse de agido, mas chegando ao STJ, o STJ entendeu que havia sim esse interesse, esse litisconsórcio passivo eventual seria possível, e dizendo que esse conflito de interesses, ele essa situação aí de antagonismo na mesma ação é intrínseca a esse litisconsórcio eventual. Então, solução muito interessante. E, por fim, eu resolvi trazer para vocês também um caso que eu vi primeiramente na nona vara, acho que a Simone também pegou um caso desse. As soluções são muito difíceis, mas isso já foi mais ou menos resolvido no âmbito legislativo. Mas, que seria, por exemplo, a questão de multiplicidade de municípios, exigindo o mesmo crédito tributário, mas havendo a pendência de medida cautelar em ADI, afastando a incidência para um deles. Aqui foi o caso quando a gente teve o advento da Lei Complementar 157 de 2016, que atribuiu em muitos casos o ISS ao município, ao domicílio do tomador dos serviços. Então, tinha lá, por exemplo, o serviço de plano de saúde, em vez de pagar ali no local do estabelecimento do plano de saúde, no local do tomador, o que também carecia de regulamentação. Aí, o que aconteceu? A gente teve uma decisão do Alexandre de Moraes suspendendo essa cobrança no domicílio do tomador. Mas o que se põe aqui é que essa decisão é precária. Então, vamos supor que você, contribuinte, continue pagando no município onde está o seu estabelecimento, onde está o estabelecimento do prestador de serviços. Na sua sede, por exemplo, no município de São Paulo. Mas depois essa liminar incautelar é cassada e se define que seria do tomador. É claro que, na prática, eu acho que seria muito difícil a não modulação dos efeitos em caso como esse. Eles modulariam os efeitos falando, não, a gente caça a liminar, mas durante o período em que prevaleceu a liminar, continua devido no local do estabelecimento prestador. Mas, pelo menos em tese, se pode visualizar aí a possibilidade de não modulação dos efeitos. Se entender que não deveria ter sido concedida essa liminar e não fossem modulados os efeitos. Aí o que se pôs, muitas vezes, seria possível ajuizar uma consignatória contra, por exemplo, o município de São Paulo e todos os demais municípios do estado de São Paulo, para dizer, olha, eu tenho tomadores em todos os municípios, então eu vou consignar uma vez só o ISS, o do município de São Paulo é o maior, a alíquota de 5%, eu vou consignar só para uma vez, é claro, vou pagar a maior alíquota, mas eu vou chamar todos eles. Bom, aqui haveria, sem dúvida nenhuma, um problema de índole prática, e que até foi muito bem verificado pela doutora Simone na decisão, porque a parte simplesmente falou todos os outros municípios, mas não identificou, não chamou, não pediu exatamente a citação de cada um deles, mas a gente tendo aí mais de 500 municípios, imagine o problema prático para chamar, e eventualmente a gente pode ter até em todos os municípios do Brasil, quase todos eles, algum tomador desse serviço, então teria
de cara um problema de índole prática, e também se perguntaria se haveria interesse de agir, e aí um problema de índole jurídica, porque eu tenho uma decisão erga omnes dizendo que não é devido no município do tomador. O problema dessa decisão é que ela seja precária e ela pode não se manter no futuro, mas o fato é que ela é uma decisão erga omnes. Então aqui me parece uma questão muito interessante, mas foi resolvida depois com algumas modificações da Lei Complementar 116, né, que a Lei Complementar 157 modificou, e depois a gente teve uma nova Lei Complementar modificando a 116 e resolvendo aí alguns dos problemas. Bom, essas são as medidas que eu queria apresentar para vocês e para a gente meditar junto sobre o cabimento de cada ação. Eu diria, assim, na minha visão, eu vou olhar o cabimento de cada ação na existência ou não do direito. Ainda que seja uma medida processual atípica, não legislada, ainda que ela não esteja prevista no ordenamento, ainda que ela seja estranha, por exemplo, a exceção de pré-executividade, que a gente não tratou na aula de hoje, um nome diferente para se dar uma mera petição, mas que a jurisprudência acatou, porque, veja, para que prestar garantia se eu tenho a própria nulidade da execução fiscal ou a paranulidade do crédito tributário por uma questão de direito, né? Então, aceitou-se a exceção de pré-executividade, da mesma forma a ação para antecipação de garantia. Se eu concluir pela existência do direito do contribuinte de antecipar essa garantia, então é cabível a ação, apesar da modificação do CPC. Eu olharia aí, do ponto de vista, na minha visão, do ponto de vista do inciso 35 do artigo 5º da Constituição Federal, se existente o direito, uma lesão ou ameaça de direito, seria cabível, sem dúvida nenhuma, a ação. Agora, é claro que há casos em que essa existência pode ser controversa, né? A própria questão da antecipação de garantia, ou essa decisão erga omnes incautelar, o que vai demandar uma decisão sobre um caso muito difícil, com a sedimentação de vários princípios e garantias naquele caso concreto. Então, basicamente eu diria isso, e só ressaltando aí que várias situações podem ser derivadas dessas medidas atípicas. Na antecipação de garantia, por exemplo, a gente tem aí uma multiplicidade de situações para além daquelas 4 que a gente levantou as perguntas no dia de hoje. Então, já encerrando aqui a apresentação, eu queria agradecer a vocês por prestarem atenção em assunto que é um assunto até bastante complexo, mas que foi tentado ser apresentado aí num tempo de 50 minutos, né? Eu não sei se eu fui bem sucedido nisso, mas eu agradeço. Com certeza, Jardim, muito obrigada pela sua apresentação. Como eu adiantei no começo, um especialista em direito tributário, que é uma matéria difícil, né? Até para a gente que milita na área. Trouxe luzes aí para esse tema que é bastante intrigante. Bom, das perguntas que chegaram, você tocou e passou e falou sobre a maioria delas, né? Uma das perguntas, se é possível a apresentação de seguro ou carta de fiança sem o pedido principal de anulação de débito fiscal, e nesse caso, né, em respondendo positivamente, que foi aquilo que você expôs, se seria suficiente para afastar o protesto da CDA e a inscrição no CADIM, né, mesmo sem o pedido principal de anulação do débito fiscal. E aí, diante daquilo que você trouxe sobre a possibilidade de afastar o protesto da CDA e não a inscrição no CADIM, se não houver o pedido principal, se não há uma certa incongruência de aceitar um e não aceitar outro, embora você tenha tocado, eu acho que vale a pena né, esmiuçar um pouquinho essa parte. Muito bom. Muito interessante, né, a gente retornar a isso. Primeiramente, né, dizendo aqui que tanto a decisão que fala só da certidão positiva com efeito negativo, como aquela que dá a suspensão, as duas, né, tanto um extremo quanto o outro, tem razoabilidade nos seus fundamentos. Então, não dá para a gente simplesmente dizer, essa decisão é desarrazoada ou ela é ilegal. A gente tem decisões para todos os sentidos. O que valeu destacar é que, primeiro, a certidão positiva com efeito negativo tem uma sedimentação no STJ há muito tempo, e em relação à suspensão da exigibilidade, também a gente tem uma sedimentação, inclusive no tema 378 de repetitivos, também na súmula 112 do STJ, que eu não posso substituir um pelo outro. Agora, nesse meio termo, né,
as duas são possíveis, um extremo quanto o outro, mas ali naquele meio termo, eu entendo que o protesto seria possível mesmo sem pedido principal, até por ser um cadastro de índole privada. E quanto ao CADIM, a principal razão pela qual eu entendo que deveria ter também o pedido principal é justamente essa lei federal que fala da necessidade da discussão do débito do inciso 1 do artigo 7º, então até por uma isonomia entre os entes federativos, veja que na legislação do CADIM estadual não tem a previsão. E aí eu posso falar que essa omissão é relevante ou irrelevante, dizendo que, olha, nem poderia suspender, porque é só a suspensão da exigibilidade do crédito tributário que retiraria do CADIM, como eu posso ir para o outro extremo e falar, como não tem a previsão expressa, mesmo com oferecimento de garantia, eu suspendo. Eu acho que a intermediária que diria, olha, tem o oferecimento de garantia retiraria a inclusão do CADIM, mas acompanhado de pedido principal, seria aí uma posição intermediária com uma aplicação subsidiária da lei federal do CADIM, que seria razoável no caso concreto. Mas todas as possibilidades aí são razoáveis, né? Sim, uma outra questão que chegou é sobre a questão da substituição do depósito em dinheiro por carta de fiança ou seguro sem a concordância do credor. E, de fato, essa matéria foi bastante debatida, principalmente agora na pandemia, né? Os fatos trouxeram novamente essa discussão e como você colocou, Jardim, tem, no aspecto da entidade, do ente tributário, né, do Estado, do município, existe um reflexo muito grande nessa substituição, mas também para o contribuinte houve essa dificuldade grande trazida pela pandemia para alguns setores específicos, inclusive com a paralisação, né, da própria atividade que o contribuinte exercia. Então, se você entende que não há uma tendência de mudança desse entendimento da impossibilidade, né, de substituição da garantia, agora com a pandemia, e talvez isso até pode mudar quando chegar nos tribunais superiores, porque é muito provável que a gente supere, se Deus quiser, né, a pandemia para o ano que vem, ou esteja muito próximo disso. Então, a gente passou por esses 2 anos discutindo essa questão, e talvez a matéria ainda não chegou e não se sedimentou nos tribunais superiores. Como que você enxerga esse movimento da jurisprudência de acordo com os fatos e com a situação da pandemia? Muito boa, né, a questão. É de difícil resposta, né? A gente teve já um precedente recente no STJ reafirmando a impossibilidade da substituição, mas como eu falei, especialmente na época de pandemia, me parece que as decisões que concederam essa substituição, eu não cheguei a conceder, houve alguns pedidos para mim, eu não cheguei a conceder, fui mais uma linha mais ortodoxa mesmo de reafirmar a jurisprudência. Mas tive até uma reforma de uma das decisões, justamente por conta da pandemia, e que me parece, talvez, Paulo, uma possibilidade aqui, sem afirmar que eu concederia nesse caso, mas assim, uma possibilidade seria fazer um distinguishing, no caso concreto, falando, olha, no caso concreto eu tenho outros princípios e garantias constitucionais que, ponderados no caso concreto, vão pesar mais. Então, quando eu estou falando de pandemia, quando eu estou falando aí de um problema público amplo, tão grande quanto a pandemia, que destruiu algumas empresas, etc., olhando o caso concreto, mas aí me pareceria, seria muito importante a empresa trazer de modo muito pormenorizado essa questão sobre o caso concreto, fazer um distinguishing falando, olha, só nesse caso concreto, ponderando alguns princípios constitucionais, no momento atual eles prevalecem e eu aceito a substituição, né? Ou seja, pontualmente. Agora, para todos os casos, que seria uma mudança da jurisprudência, eu não vislumbro no momento atual. Agora, vale dizer, existe um projeto de lei que tenta, eu não sei se ele vai ser aprovado, porque é uma lei complementar, então tem um quórum aí, um quórum de 50% da totalidade, né? Dos congressistas, que precisa ser respeitado, tentando inserir a caução, o seguro-garantia e a carta de fiança também entre as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Por fim, uma última hipótese que eu queria só destacar é que me parece possível, também como um caso de distinguishing, visualizar a antecipação de garantia, ou seja, a carta de fiança, ou
o seguro-garantia como um reforço à probabilidade do direito, ao afastar parte do perigo de dano reverso. Né? Ou seja, eu tenho ali a alegação da probabilidade do direito, mas ainda não há precedentes, ainda é uma tese nova, mas é uma tese que parece razoável, mas vem aquele particular e também oferece um seguro-garantia e carta de fiança. Talvez seja possível também, aí como distinguishing, analisar isso como um reforço mais ao inciso 5. Aí eu não decretaria a suspensão, como eu decreto no inciso 2, que é o depósito integral, mas na concessão de tutela de urgência, mas com um reforço daquela pena, que dá uma segurança, diminuindo o perigo de dano reverso. Como eu falei, algum dano vai ter, porque não vai ter a disponibilidade imediata daquele valor no erário, mas diminui um pouco porque está garantido ali que ele vai receber ao final. Né? Sim, bom. De fato é interessante essa alternativa, né? Porque parece atender aos dois, ao interesse mediano de ambas as partes, né? E note, aqui eu vou simplesmente decretar a suspensão num caso em que ele deve, não nega, paga quando puder. Não, ele está falando, ó, eu não devo esse tributo. E está aqui alguns elementos de convicção, mas para além desses elementos de convicção, eu trago algo que vai diminuir o perigo de dano reverso. Aí eu acho que seria mais razoável uma possibilidade de análise nesse sentido. Né? Mas como eu falei, eu acho que é razoável qualquer uma das decisões está dentro do âmbito aí das decisões razoáveis, né? Que é só um entendimento isolado. De fato, a pandemia exigiu da gente novas reflexões, né, sobre como resolver ali aquelas situações difíceis que foram enfrentadas dentro do direito, do caso concreto, enfim. Bom, muito legal, só antes de você... Muito legal você ponderar isso, até porque, lembra, a gente teve ações pedindo a suspensão pela suspensão, né? Sim. Sem oferecimento de nenhuma garantia. Eles falam, a pandemia, né, como é um desastre e tal, eu quero suspender a exigibilidade e tal, de imediato. E de pagamento do tributo, garantia, inclusive, né? Do pagamento do tributo também isso chegou para nós, né? Eu me lembro que eu, por coincidência, estava no primeiro plantão do primeiro dia que o tribunal fechou. E, né, por conta da pandemia, ali no último final de semana de março de 2020, e me deparei com esses pedidos de suspensão do pagamento de tributo de empresas que faziam eventos, que estava completamente impedida de trabalhar. Então, assim, de fato, são questões difíceis, né? Hoje, isso já ficou sedimentado, o tribunal já se posicionou, né? Os tribunais superiores também, mas no primeiro dia do primeiro fechamento foi bastante desafiador, né, para todos nós, e nós juízes da Fazenda, em especial, enfrentamos ali na linha de frente esse problema, né? Acho que sim. Foi bem interessante a questão, embora trágica, né? Às vezes a gente tem questões que são interessantes, a gente pensa que é interessante, mas é uma questão trágica, né? Então... Mas é isso. Então, eu queria agradecer mais uma vez. Muito obrigada pela sua disposição, disponibilidade, por ter dividido conosco aí os seus vastos conhecimentos em direito tributário. O Jardim é um colega que a gente sempre se socorre quando tem questões de direito tributário lá na Fazenda, porque além de exímio conhecedor da matéria, também é muito gentil, sempre abre a porta da sua sala para nos receber os seus alunos, os advogados também. Então fica aqui o nosso agradecimento e o nosso carinho por ter te ouvido na manhã de hoje, e fica aí com as últimas palavras para encerrar. Bom, enfim, eu agradeço mais uma vez, ressaltando aqui a minha admiração pela Paula, pela competência dela e por todo esse entusiasmo para tocar, e isso a gente teve uma melhora, assim, sempre a gente vem melhorando e tenta melhorar, mas eu acho que foi bastante perceptível o quanto você se dedicou aí para que a gente tenha esses debates, e eu acho que a gente está indo num caminho certo aí de ampliar, né, o fórum de debates dessas questões, né, para que todos possamos pensar juntos, né. Eu sempre acho que o mais importante, né, se a gente não conseguir resolver uma dúvida de alguém que nos pergunta, pelo menos que a gente gere outras dúvidas, né, e que sejam pertinentes. Eu quero agradecer muito a oportunidade, e eu fico à disposição aí de quem quiser mandar um e-mail depois, ou discutir a questão, mesmo pelo Teams, para todo mundo, eu estou à disposição. Muito obrigada, então. Bom dia a todos e a todas, e até a próxima. Tchau, tchau.